Já imaginaste uma história repleta de invasões, batalhas, reviravoltas dignas de um filme épico? Pois é, a origem de Portugal é exatamente assim. Desde a chegada dos celtas, passando pela dominação dos romanos, invasão de bárbaras germânicas, influências dos muçulmanos, até à chegada da independência de Portugal com o icónico Afonso Henriques. Esta história é uma verdadeira aventura. E ainda tem mais. Batalhas épicas, traições, visões divinas e um cerco emocionante à cidade de Lisboa. Ficaste curioso? Então vem connosco nesta viagem pelo passado e descobre tudo sobre esta história incrível. Olá, bem-vindo ao Entre Tempos. Era uma vez, há muito tempo atrás, lá pelo século VIII a.C., quando um bando de celtas animados resolveu pegar a estrada e migrar para a Península Ibérica. Eles traziam consigo uma cultura super sofisticada com música, arte e poesias incríveis. Além de serem verdadeiros artistas na metalurgia e cerâmica, produziam joias, objetos em bronze e ferro de alta qualidade. Mas aí, pelo século III a.C., chegaram os romanos, querendo dominar tudo. Depois de várias batalhas, lá conseguiram estabelecer-se na península, construindo estradas e fundando novas cidades. O latim tornou-se a língua oficial e o cristianismo foi adotado como a religião do Império. Mas o Império Romano começou-se a desmoronar lá pelo século V d.C. Queres saber mais curiosidades sobre os romanos? Inscreve-te no nosso canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E aí, os bárbaros germânicos invadem a Península Ibérica, trazendo consigo os visigodos. Essas tribos germânicas eram super valentes e fundaram vários reinos independentes. Mas no final, os visigodos acabaram por dominar tudo, unificando a península. Só que aí, pelo século VII d.C., os mouros chegaram varrendo a Península Ibérica inteira, com as suas tropas muçulmanas e derrotando os visigodos. Com eles, trouxeram avanços incríveis na matemática, ciência, literatura e filosofia, além de influenciarem a arquitetura, culinária e a música da região. Mas os cristãos já estavam felizes com essa invasão. E aí começou a reconquista cristã. Durante séculos, vários reinos cristãos foram formados na península, como o reino de Leão, Navarra, Aragão, Castela e o de Galiza. O rei Afonso VI de Leão até ofereceu o condado portucalense ao nobre francês, chamado Henrique de Borgonha, pelos seus serviços prestados nas lutas contra os mouros. Henrique, que aceitou a oferta, mudou-se para o condado com a sua esposa, a infanta Dona Teresa. Ela era a filha do rei Afonso VI. Imaginem só esta família. Henrique aproveitou os conflitos políticos e declarou a independência do condado portucalense. Parece coisa de filme até. Mas aí as coisas ficaram complicadas. Após a morte de Henrique, Dona Teresa assumiu o controle do condado como regente, mas tinha um objetivo ambicioso: unir o reinado da Galiza. Só que nem todo o mundo estava feliz com essa ideia, especialmente os vassalos que não reconheciam Dona Teresa como governante legítima, incluindo o próprio filho dela, Afonso Henriques, que queria expandir os domínios e tornar-se independente. Este menino era cá uma figura. Afonso Henriques se uniu a outros nobres descontentes com o governo de sua mãe e começou a preparar uma revolta. E aí teve uma batalha épica entre os exércitos de Dona Teresa e o Afonso Henriques, perto de Guimarães, que ficou conhecida como a Batalha de São Mamed. E claro, Afonso Henriques saiu vitorioso e se tornou governante do condado portucalense. Coisas da vida. Mas a história de Afonso Henriques não acaba aí. Um dos maiores feitos em sua vida foi a Batalha em Ourique, onde, simplesmente com um exército de 4.000 homens, contra um exército de muçulmanos de 30.000 soldados. E segundo a lenda, ele teve uma visão de Cristo que encorajou-o a lutar. Aí sim, é muita coragem. E a batalha foi intensa, mas as forças portuguesas conseguiram uma vitória decisiva. A vitória foi atribuída a um milagre divino, que levou Afonso Henriques a declarar que tinha lutado sob a proteção de Deus. E o pessoal, o exército dele, concordou e reconheceu o rei de Portugal. Só que a Santa Sé demorou um pouco mais e só o reconheceu rei em 1179. Mas quem liga para isso? Afonso Henriques tinha conquistado a independência de Portugal. Antes, ainda tinha uma carta na manga, o Cerco de Lisboa, em 1147. As forças cristãs, lideradas pelo rei Afonso Henriques,
cercavam a cidade de Lisboa, que estava sob o domínio muçulmano. E depois de cerca de 3 meses de cerco, as forças cristãs conseguiram entrar na cidade e conquistá-la. Isso foi importante na história de Portugal, pois permitiu a expansão de domínios cristãos para o sul, até à conquista do Algarve em 1249. Mas nem tudo podia ser flores, né? Durante o reinado de Fernando I, existiu conflitos internos e externos que enfraqueceram a posição de Portugal como uma nação independente. E nem vamos falar sobre a treta antiga entre Portugal e Castela, que já durava há décadas. Mas aí a filha do rei português, Beatriz, foi lá e casou-se com João I de Castela. Opa, aí sim! Isso gerou um problemão. Quem iria assumir no trono português quando o rei Fernando I morresse? Foi aí que começou a Guerra Civil em 1383, liderada por João, mestre de Avis, que era meio-irmão de Fernando I. Depois de muita luta, João acabou vencendo na Batalha de Aljubarrota e se tornou o novo rei de Portugal. Ufa, mas que batalha! E aí, gostaste de conhecer um pouco mais da história de Portugal? Então prepara-te para a parte 2, onde vamos falar sobre a Era dos Descobrimentos, as grandes navegações e as conquistas territoriais. E muitas outras curiosidades. Não percas a continuação desta história incrível!